Lição de número 3, 16 de abril de 2023, fala sobre o ciúme, o mal que prejudica a família. Texto áureo, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Livro de Tiago, capítulo 3, versículo 16. Verdade prática, o ciúme é uma obra da carne, e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Que os frutos do Espírito é gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Então esse é o fruto do Espírito. Agora, na introdução da lição, nós já vamos direto para a introdução, vai dizer assim: a história dos filhos de Jacó não só é comovente, mas dramática. José, o filho amado do patriarca, foi alvo de ciúme dos seus irmãos. É verdade que Jacó tinha certa preferência por ele. Por isso tornou-se uma pessoa de confiança do velho pai. José relatava todas as ações de seus irmãos para o patriarca da família. Por esse motivo, eles o viam como um delator merecedor das hostilidades deles. A lição de hoje não tem o objetivo de tratar dos aspectos gerais da história de José, mas enfatizar essa relação de conflito dentro da família de Jacó. Vejamos as consequências para uma família em que a inveja e o ciúme estão presentes. Então, amados, aqui nós vamos relatar sobre a história dos filhos de Jacó, que são Rubem, Simeão, Levi, Zacar, Zebulão, Naftali, Asser, e assim etc. Né? Aí vem José, Benjamim. Então, esses são os filhos do patriarca, só que um destacou mais do que os outros, e que o pai fez uma túnica de várias cores. Todos sabemos a história, né? Então, essa é a história de José. José, por sua vez, ele foi alvo de ciúme dos irmãos. Então aí começa o tema dessa lição: ciúme, o mal que prejudica a família. Então prejudica os irmãos, prejudica toda a família. Então ele é um mal que tem que ser evitado na família. Então o pai, quando tem preferência por um filho, é muito perigoso também, né, amados? José, ele tornou uma pessoa de confiança do pai. Por quê? Entregava os seus irmãos, né? Acho incrível que José, ele não mentia. Quem sabe um dos irmãos dele chega para ele e fala assim: poxa, José, o vovô mentiu, papai mentiu, bisavô mentiu, então nós temos que mentir também. Mas José, ele não andou no caminho da mentira, ele veio para quebrar esse tabu da família, da mentira. Porque a mentira tem perna curta, né, Matos? Aqui está dizendo também que essa lição, ela não vai tratar da história completa de José, mas sim só desse fato de ciúmes e mal que prejudica a família, né? Então esse é o relato desta lição. O primeiro tópico da lição fala sobre a falha no tratamento dos filhos. Primeiro, o ponto 1. A preferência de Jacó em Gênesis 37, lemos que Jacó amava José mais do que todos os seus filhos. Gênesis 37, 3. É possível que o patriarca tenha percebido que havia algo especial em relação a José. Entretanto, independentemente de ser o filho da sua velhice, José era um dos muitos filhos que ele havia gerado naturalmente quando são conscientes do seu papel paterno e materno dentro do lar. E os pais percebem as diferenças de personalidade e de temperamento de cada um dos filhos. Por isso é preciso muita atenção no relacionamento com eles. Na lição de número 2, estudamos a respeito do problema que foi gerado pela predileção de Isaac e Rebeca entre Esaú e Jacó. Aqui na história de José,
veremos que a predileção de Jacó produziu o ciúme e a inveja entre os irmãos, as consequências graves desse patriarca dentro da família. A preferência de Jacó, começa dizendo sobre a preferência de Jacó em Gênesis 37. Então, Gênesis 37 vai falar que Jacó, ele, tendo seu filho preferido, faz uma túnica de várias cores, convida os irmãos dele na sala, aí fala assim, pega uma túnica de várias cores que ele teceu com as suas próprias mãos e diz: essa túnica é de José. Então, a túnica do destaque, né, que nós podemos dizer. Então, queridos, é possível que o patriarca tenha percebido que havia algo especial em José. Algo especial, não mentia. Então, ele chamava a atenção de Jacó, né? José era filho da velhice de Jacó. Foi o penúltimo filho. Havia Benjamim, né? Mas José, ele era o mais velho da sua mãe. O pai, por sua vez, ele percebe o comportamento de cada um, ele conhece cada um, sabe, conhece os filhos até a maneira de andar de longe, o pai percebe quem é, sabe? Imagina 12 filhos. Então, Jacó, o velho que Jacó conhecia. Então, olha só, por isso é preciso muita atenção no relacionamento com eles. Aqui diz que na lição 2, estudamos a respeito do problema que foi gerado pela predileção de um filho, entre os dois filhos, Isaú e Jacó, e deu problema, né? Então, amados, o segundo ponto fala sobre o ciúme em meio à preferência. Vai dizer aqui que Jacó, ele não mediu esforço ou pensou nas consequências que quando ele presenteasse José com aquela túnica de várias cores, não pensou nos problemas. Isso aqui nós estamos vendo que era uma túnica de várias cores. Na cara dura, né? Jacó chega na presença dos filhos e presenteia José, né? Eu acho que eu não teria coragem de fazer isso. Isso é 100% com certeza ia gerar ciúmes, né? Nos filhos. Então, os quais entenderam que o pai não lhes dava o devido valor. Pessoal, o Rubens, Simeão, os mais velhos lá, que trabalhou tanto com o pai, agora vê uma cena daquela ali, não é muito bom não, né? José era o 11º filho de Jacó, e quando os mais velhos se sentiram alijados do amor do pai, encheram-se de fúria. Então, é como eles diziam quando José estava vindo, ali vai um tal sonhador, né? Vamos acabar com ele. Esse traje que José ele agora recebe do pai, ele se destaca, né, dos outros irmãos. Então ele disse assim, esse é o preferido dele. Então aqui no terceiro tópico, no terceiro ponto, né, fala sobre a inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Então a inveja, Deus não ama inveja, Deus não pactua com a inveja. Deus odeia inveja, né? Então, se houvesse ódio em Deus, um dos ódios seria a inveja. Invejoso é um problema, né, amados? Além do presente, aqui está dizendo que é os sonhos também que destacava, né, José. Então os irmãos aí que eles se mordiam mais ainda quando José contava os sonhos. Olha, quando contratado para seus quando contado para seus irmãos, faziam que eles entendessem que José agiria com arrogância e desrespeito em relação a eles, e por isso o rejeitavam. Os sonhos tinham um caráter profético, mas eles não entendiam, né? Mas seus irmãos entenderam como uma atitude presunçosa da parte de José. Não podiam enxergar o que aconteceria alguns anos depois, quando José tornou-se governador do Egito. Agora, no terceiro tópico, fala sobre... o segundo tópico fala sobre o ciúme como causa de conflitos.
A túnica, primeiro ponto, a túnica é o símbolo do desprezo. A vestimenta tradicional do povo antigo tinha no máximo duas cores, feitas de fios de linho grosso. Então isso significa que José estava destacado de todo o planeta naquele dia, né? De todas as pessoas. Ninguém se igualava a José. Aqui o segundo ponto diz assim: ciúme, o agente do conflito familiar. Os irmãos de José sentiam-se ignorados pelo pai, então eles se sentiam rejeitados. Eles, por sua vez, agora estavam sentindo ciúmes de José com força, né? Então agora eles já recebiam José como desprezo, tampavam os ouvidos para o que José dizia, eles não suportavam os sonhos, eles tinham ódio dele, até mesmo planejando acabar com a vida de José. O ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo. Então, o que diz que o ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo. É como uma infecção que se espalha no corpo doente. As células, né, entram em conflitos. A inveja, o rancor, o ódio, geralmente tem como no ciúme o nascedouro, como o sábio Salomão declarou: o ciúme desperta furor. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo mostra que tudo o que provoca contenda e dissensões tem como origem a carne. 1 Coríntios 3:3, né? O ciúme é uma obra da carne, então. Agora nós passamos aqui para o terceiro ponto do segundo tópico. A extensão do ciúme. Na presente lição, analisamos o ciúme na relação entre irmãos, mas ele está presente em muitas outras relações. Então, não é só entre irmãos, em todas as outras relações, em países, vizinhos, amigos e etc. Uma série de coisas. O ciúme pode trazer problemas para a vida conjugal, para as amizades sinceras, o relacionamento profissional. Então, pode nascer um ciúme em um casal, né? Então, geralmente, onde o ciúme está presente, existe mais desprazer e desgosto do que felicidade. Então, o ciúme ele causa separação, divórcio, causa contenda, divisão entre irmãos e familiares e etc. Embora todas as pessoas tenham ciúme, pois trata-se de uma emoção humana, a linha entre o ciúme controlado e o descontrolado é muito tênue. Agora nós vamos para o terceiro tópico, que vai falar sobre os males do ciúme. O primeiro ponto, o ciúme pode causar tragédias familiares. Não são poucas as notícias de tragédias conjugais em que o ciúme é a causa. Não são poucos os casos em que as pessoas prejudicam as outras por causa do ciúme. Não foi diferente no tempo de Jesus, em que a casta sacerdotal ficou enciumada e invejosa por causa da extensão do ministério terreno do nosso Salvador. Então, Marcos capítulo 15, versículo 10, você pode constatar isso lá. Agora, o segundo ponto do terceiro tópico diz assim: o ciúme entre os santos de Deus. Meu Deus, será que existe ciúme na igreja? Entre obreiros? Entre membros para membros? Ou de membros para obreiro, obreiro para membro? Será que existe? Eu acho que não, né, irmãos? Não deve existir, né? Se de maneira geral o ciúme obsessivo surge da parte de um dos cônjuges, terminando quase sempre em violência, separações, ofensas mútuas, infelizmente entre os santos de Deus, o ciúme também pode minar as relações de pessoas que outrora eram próximas. Assim, por ciúmes, se calunia, difama e ofende o irmão em Cristo e um colega do ministério. Quero que o Espírito guarde os nossos corações, de modo que produzamos o fruto do amor e não sejamos cobiçosos de vanglória,
provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, nós devemos pedir a Deus para nos guardar do ciúme. O ciúme é uma tribulação, queridos. Então, o terceiro ponto do terceiro tópico, nós já estamos encerrando essa lição, né? Então, diz assim: vencendo o ciúme. Em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com as coisas de Deus. Que lá em Filipenses 4:8 diz que tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, né, que está escrito aqui. Então nisso aplica o vosso pensamento. Então enche a tua mente, teu pensamento de coisas boas. O que pensamos, o que está em nosso coração, determina as nossas ações. Provérbios 4:23. Em segundo lugar, é muito importante saber que a emoção do ciúme está impactando ou comprometendo a qualidade de vida. Se a contratação for afirmativa, é importante procurar ajuda pastoral, que, com base na palavra, o aconselhará com sabedoria. E, finalmente, considere com muita atenção o que o apóstolo Paulo ensinou a respeito do amor. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. A palavra de Deus ainda é a melhor antídoto para tratar as emoções negativas. Então, o melhor antídoto é a palavra, que ela liberta. Então, aplique seu pensamento em coisas boas, ore a Deus, faça que o amor comece a desenvolver dentro de você, que você vai ficar livre de problemas e mais problemas. Então, ele não trata com leviandade, o amor não é invejoso, o amor é benigno, então etc e tal. Agora, sobre a conclusão, o comentarista ele vai tratar sobre a emoção denominada ciúme, deve ser impedida de prosseguir seu caminho de destruição mortal. Então, é moral, né? Física e espiritual. O apóstolo Paulo aconselha-nos que andemos dignamente e evitemos contendas e ciúmes. Então, andemos dignamente, evitamos contendas, ciúmes, problemas. O único modo de deter o poder destrutivo do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito. Então, eu vou comentar novamente. É gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Então, esse é o fruto do Espírito. Esse desenvolve a nossa alma para a prática das virtudes cristãs e, ao mesmo tempo, enfrenta as emoções humanas provenientes dos vícios da alma. Então, queridos, nós podemos, em nome de Jesus, ficar livre do ciúme, dos males do ciúme. O ciúme como causa de conflito, a falha no tratamento dos filhos tem que ser sanada, então temos que tentar igualar nossos filhos, para não recorrer no problema de Jacó, queridos. Que Deus abençoe em nome de Jesus.